Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Diversas são as circunstâncias e acontecimentos que tentam, no tempo presente, nos roubar esta certeza. Todavia, para aqueles que confiam em Deus, a vida revela em fatos concretos que para este Deus nada é impossível. Na história de Júlio César, nosso convidado de hoje, vamos encontrar estes rastros de Deus que não se cansa de nos amar e que se deixa encontrar por aqueles que nele esperam. Começa agora o Gente de Fé. Como é bom chegar até você, como é bom saber que você está aí. Não sei em que situação você se encontra, não sei onde você está, não sei se você está na sala da sua casa, não sei se você está no seu quarto, não sei se você está no hospital, não sei se você está no seu trabalho, né? Se você está assistindo esse programa que passa à noite, à tarde, ao meio-dia. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque a única oportunidade que eu tenho de assistir o programa Gente de Fé, porque de vez em quando também eu assisto, é quando eu estou na loja da Canção Nova aqui em São Paulo. Aí já faço aqui o meu marketing da loja, que fica na rua São Bento, número 43. Todas as quintas-feiras eu estou lá, na parte da manhã, e é lá que eu vejo um pouquinho do programa Gente de Fé. Mas você pode estar assistindo esse programa à noite, pode estar assistindo também esse programa na madrugada. Então seja muito bem-vindo, não importa o horário, nem a condição ou a situação que você se encontra, é muito bom saber que você está aí. E este programa que também nós vamos conversar, nós estávamos falando até um pouquinho antes de começar o programa, com alguém que já é um pouquinho conhecido aqui, Júlio César de Menezes. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, padre. É uma alegria estar aqui. É um pouco conhecido porque você fez aí a gravação de alguns ofícios, né, cantando, até os câmeras aí. Você sabe que com os nossos irmãos câmeras aqui, não é que você precisa fazer muita coisa assim, não, para eles se tornarem muito íntimos, né? Uma vez só que você vem, eles já começam uma liberdade muito grande, né? Tá ali o César e tal, tá todo mundo ali, ó, a beleza toda, o Adalberto tá ali também, né? Mas que bom, seja bem-vindo, né? Você que nos auxilia também com o dom que Deus te deu da música, no ofício da Imaculada, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho também sobre a sua vida. Né? Isso. Quem é o Júlio César de Menezes? Olha, padre, Julião, eu sou um servo de Deus desde pequenininho. Uhum. Né? Minha história com Deus começou aos 12 anos de idade. A minha família, eu não venho de uma família cristã, mas o meu irmão, nós somos em 3 irmãos do casamento do meu pai com a minha mãe. Uhum. Meu pai se casou novamente, tem mais um filho, eu tenho mais um irmão. Mas do primeiro casamento do meu pai, então meu pai e minha mãe, o meu irmão do meio Sim. é o responsável pelo meu ingresso na igreja. Que bom. Como é o nome dele? É o Flávio. Flávio, muito Isso. obrigado, viu, Flávio? Obrigado por você ter sido esse canal da graça para a vida do seu irmão. Ele é meu padrinho de crisma, é o responsável por esse ingresso. Então, já aos 14 anos eu comecei a tocar na igreja. Já tocava antes, não? Eu comecei a tocar violão com 7 aninhos de idade. De ouvido? Isso. Não fez aula, nada? Naquela época a gente não tinha internet ainda, eram revistinhas, né, de músicas. Aquelas compravam em banca. Isso, exatamente. Mas eu venho de uma família musical, né, meu pai, tia, enfim, meus irmãos todos tocam. E aos 14 anos comecei a tocar na igreja já, servindo na paróquia que eu sirvo até hoje. Uhum. Você mora onde, Júlio? Eu sou eu digo para partilhar muito com a minha esposa sobre isso, eu digo para ela que
acho que se eu não pudesse servir a Deus com o dom que Ele me deu, eu seria um homem frustrado, sabe? Mas Deus me deu essa graça. E você mora onde? Eu moro em Arthur Alvim, Arthur Zona Alvim, Leste. Zona Leste da cidade de São Paulo. Isso. Minha paróquia é a Paróquia Divino Espírito Santo. Uhum. Meu pároco é o Padre Cláudio Francisco. Um beijo, padre. E aí começou bem pequeno a tocar e o dom foi aprimorando. Hoje você exerce esse dom também de outras formas. Como é que é? Sim. Na verdade, eu comecei tocando violão. E aí, quando a gente começa a trabalhar numa paróquia, às vezes acabam surgindo situações em que é preciso a gente se desdobrar, né? Então, eu comecei a aprender outros instrumentos porque era necessário. E aí eu comecei a tocar contrabaixo, aprendi a tocar bateria, e aí comecei a cantar. Até então era só os instrumentos. Isso. Não cantava. Cantava, mas cantava para mim, não, né, no serviço a Deus não cantava. E aí lá para os 16, 17 anos eu comecei a cantar efetivamente. E aí Deus foi me confiando algumas coisas ainda dentro da paróquia, recebendo convites para tocar em outros lugares, né? Para servir lá na nossa diocese de São Miguel Paulista. E assim a gente tem caminhado. Sim. E aí você seguiu em frente, conheceu uma moça, casou, como é que foi essa história? Essa história aí de romance com a Lilian. Isso, a Lilian. Na verdade funciona assim, a gente se conheceu, padre, a gente era bem jovem ainda. Eu tinha uns 14, 15 anos quando nós nos conhecemos. Mas nós temos uma diferença de 7 anos de idade. Ela é um pouco mais velha que eu. E naquele tempo a gente só se conheceu, não tivemos nada, porque eu era muito jovem. Tá? Cada um você seguiu... com 14 e ela com 21. Isso. E aí cada um seguiu o seu caminho. E a gente se reencontrou 2 anos antes de casarmos, né? Alguns meses antes, quando nós nos reencontramos, ficamos felizes porque a gente se reencontrou na paróquia. Eu tinha deixado de servir no grupo de oração por um período e ela se tornou coordenadora desse grupo. Quando eu voltei para o grupo de oração que ela era coordenadora, a gente se reencontrou. E aí ela solteira, eu solteiro, acabou que a gente começou a namorar. Aquelas coisas de uns anos atrás, voltou tudo. Pois é. Ela fala que eu dei umas piscadinhas para ela no grupo de oração, coisa e tal, coisa e tudo. Mas foi uma bênção. Ela é resposta de oração para minha vida, padre. Porque eu sempre pedi a Deus uma mulher que antes de ser minha, que fosse dele, né? Sim. E ela vem de uma família cristã, os pais dela sempre mostraram o caminho para ela, não é? E ela se tornou uma grande mulher de Deus, e eu me orgulho muito de ser marido dela. E aí começamos a namorar dia 29 de maio de 2013. Que inclusive é a data de aniversário de casamento do meu sogro e da minha sogra. Usamos de pretexto, fui até lá para cumprimentá-los. Foi o presente, né, que você deu para o seu sogro e para a sua sogra, foi entrar na família deles. Eu espero que sim. Mas 2 anos depois, então, nós já, acredito que 2 meses de namoro, 2, 3 meses de namoro, nós já falávamos de casar. Porque era uma certeza muito grande que nós tínhamos no nosso coração, né? Que Deus nos abençoou com a presença um do outro, né, nas nossas vidas. E começamos a nos preparar, então, para esse momento. Nós decidimos, durante o período de preparação, nós decidimos viver a castidade, que foi algo que foi uma bênção para nós, apesar de ser uma luta muito árdua, né? Deixa eu só abrir um parêntese, porque isso é possível? Totalmente possível, padre. E parece que tem gente que dá de doido e vai falar com o padre. Padre, eu não aguento, não é possível, padre. Então é possível. É possível. Né? É difícil, claro, né? Eu escuto confissões, eu sei que
muitas pessoas lutam, né? E muitas delas, claro, por causa da confissão, caem, né? Por isso que estão ali confessando, mas estão lutando. O grande problema é nem lutar, né? Mas é possível totalmente chegar. possível. Na verdade, foi uma decisão que nós tomamos porque desde que a gente se reencontrou, nós decidimos ter um relacionamento, nós queríamos viver o que é proposto por Deus para nós. Né? Esse tempo foram de quantos anos? 2 anos. Não, eu digo do reencontro. Lá de quando você tinha ali os seus 14 até o reencontro. Foram... Você tinha quantos anos quando você se reencontrou com ela? Foi em 2013, eu tinha 31. 31. Então, dos 14 aos 31. Então, foram mais de 15 anos, aí, 17 anos. Sim. Nesse tempo. Nesse tempo você viveu outros relacionamentos, com certeza ela também. Sim. Tudo, né? E aí, o que tinha ficado lá mal resolvido, resolveu depois de 17 anos. Exato. Que bom. E aí? E aí nós decidimos então viver a castidade porque nós sabíamos que colheríamos os frutos, né, depois de casado. Uhum. E nós tivemos essa preparação, tivemos todo o apoio da nossa paróquia, o meu padre é nosso diretor espiritual, enfim, tudo decorreu. Na verdade, a preparação, nós tivemos já demonstrações de que Deus tinha grandes planos para nós, não é? Eu, com 4 meses antes de casarmos, eu fiquei desempregado. Uhum. A empresa que eu trabalhava abriu falência, então eu tive que sair, cheguei na casa dela no meio da tarde, com os olhos inchados de chorar, preocupado, porque não sabia... Vocês estavam tudo marcado. Já estava tudo quase pronto, e muitas dívidas de casamento para pagar e tudo mais, e não sabia como a gente ia fazer. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim: nós temos um Deus que tudo pode, não é? E a boca dela tremia. E ela falou: nós temos um Deus que tudo pode, então vamos em frente que Ele vai nos honrar. E nós tivemos um casamento do jeito que nós sonhamos, com a graça de Deus. Não faltou nada. Foi tudo do jeito que ela sonhou, com a decoração rosa, a gravata do noivo rosa, tudo bonitinho. Uhum. Foi graça de Deus. E as preocupações, claro, né, que existe a preocupação, principalmente, eu digo nem preocupação, porque também são provações, né? Sem dúvida. Que a gente passa quando estamos para definir, aliás, concretizar a vontade de Deus, o nosso estado de vida. Então, ali vocês estavam às portas da concretização do estado de vida. Lembrando sempre que cada um de nós temos a nossa vocação. Eu tenho a vocação ao sacerdócio, vocês ao matrimônio, enfim. E a concretização desse sacerdócio, desse matrimônio, leva também, a concretização leva à santidade. Sem dúvida. Claro, aqui não quer dizer que um solteiro não possa ser santo, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma vez que nós abraçamos um ministério, né, o ministério do sacerdócio, o ministério do matrimônio, é vivendo por ali, é na vivência do respeito e da obediência aos propósitos feitos, é que nós vamos alcançar a santidade. Então, como que o padre vai ser santo? Vivendo como padre. Como casado vai ser santo? Vivendo como casado. E claro que temos as provações antes, porque o inimigo de Deus não quer que isso aconteça. Sim. Não quer que a gente seja santo, né? E aí tem aí essa provação, porém a palavra acertada da sua esposa. Né? Nós não temos um Deus, como é que foi? Nós temos um Deus que tudo pode. Então vamos confiar. Enxuga essa lágrima, né? Ela falou assim de uma maneira muito clara. Engole esse choro, levanta a cabeça, que eu vou casar com você. Isso aí. Foi desse jeito. Casaram? Casamos. E aí, como nós decidimos viver a castidade, na preparação, Lilian já tinha 39 anos, ela não tomava qualquer tipo de cuidado anticontraceptivo, nada disso. E aí, eu acredito que foi na lua de mel, ou alguns dias depois, ela engravidou.
Só que nós não sabíamos. Então, um mês e meio depois, mais ou menos, quase 2 do casamento, nós fomos servir no encontro de jovens da nossa paróquia. E aí, encontro de jovens, a gente carrega a mala dos jovens e faz o esforço necessário, né? Enfim. E ela já vinha alguns dias com um sangramento que nós achávamos que era normal. Sim. Mas ela sentiu muitas dores. E quando voltamos do encontro na segunda-feira, ela não suportou. Ela desmaiou de dor e levei ela às pressas pro hospital. E aí fizeram lá uns exames e descobriram que ela tinha uma gravidez, mas o embrião ele tinha parado nas trompas. E aí, como ele parou nas trompas e ele cresceu um pouquinho, a trompa rompeu e ela teve uma hemorragia interna. E essa hemorragia ela vinha num estágio avançado, porque já eram alguns dias. E aí a médica falou que nós precisávamos, ela ia precisar ser operada. E antes de assinar qualquer papel no hospital, eles já colocaram ela no centro cirúrgico, porque era muito grave. É porque normalmente chama gravidez ectópica. Normalmente se descobre um pouquinho antes. Isso. Né? Porque a mulher começa a sentir realmente dores, essas coisas todas, mas antes da trompa se romper. Sim. No caso da sua esposa, já estava rompida, ela já Isso. estava com uma hemorragia interna. Então Exato. era algo mais do que urgente. Sim. Então eles detectaram lá que o abdômen dela já estava todo tomado de sangue e tudo mais, e aí fizeram a cirurgia. E quando a médica cirurgiã veio conversar comigo antes da cirurgia, eu perguntei para ela, eu falei, doutora, tem risco de morte? Ela falou, olha, Júlio, eu não posso mentir para você, tem. Sim. Mas a gente vai fazer o que for possível, né? E aí ela entrou no centro cirúrgico, eu fiquei lá de fora rezando. E aí foram Isso com poucos meses de casados. 45 dias 45 de dias. casados. E aí, depois de 6 horas de cirurgia, a médica me chamou na espera da UTI ali lá de fora. E aí eu conversei com ela, ela falou, Júlio, a sua esposa tá ótima. Ela falou, ela não teve qualquer tipo de alteração de batimento cardíaco, pressão. A cirurgia dela foi um sucesso. Falei, graças a Deus, não vou ficar viúvo, né, padre, tão cedo. Com 45 de casado, 45 dias de casados. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, aí tem todo o processo, porque não sei se é o mesmo caso, mas é quase que uma cesárea também, Isso. a cirurgia, o Exato. corte, todo o processo, toda a recuperação depois. Isso. Né? A mulher que já teve esse tipo de gravidez sabe muito bem como que é. Sim. Né? E vida que segue. A vida seguiu. Ela teve uma recuperação de alguns meses, né, porque ela ficou anêmica. Sim. Durante um bom período. Teve que tirar essa trompa que rompeu, né? Mas a vida seguiu. Ela voltou a trabalhar. Eu, logo que, durante a recuperação dela, ainda no hospital, eu consegui emprego. Que bom. Foi logo no início da vida de casado. Então a vida... Ou seja, a lua de mel de vocês foi bem agitada. Bastante. Mas, glória a Deus, né? Deu tudo certo, a vida seguiu. E aí, a partir dali, nós, então, falamos, bem, apesar de ser um pouco mais difícil agora de ter filhos, como ela já tem idade um pouco mais avançada, a gente tinha planos de, nesse momento, tentar engravidar. Independente de haver uma trompa só, assim que o médico liberou, a gente tinha o desejo de ter filhos, mas quando Deus quisesse mandar. Né? E aí, depois de um período, na verdade, quando terminou essa recuperação dela, nós achamos que a vida então ia se endireitar no sentido de que, poxa, agora os desafios eles vão... Vamos viver bem o nosso casamento, Isso. que está nos inícios. Exato. E aí nós, então, rezando, pedindo para Deus para que Ele nos desse a oportunidade de ter um filho. Com 1 ano e meio de casados aproximadamente, eu acho que aí a gente entrou
no nosso maior desafio, né? A gente começou a enfrentar o nosso maior desafio. Sim. Antes de você dizer desse maior desafio, porque vocês dois continuavam ativos Sim, sempre. na paróquia, ativos na comunidade, Sim. no ministério, porque a sua esposa também estava lá de dentro, lá do Isso. ministério. Isso. Ela canta também? Toca? Ela prega. Ela prega. Ela prega. Então você toca, canta e ela prega. Né? Isso. Então vocês são um grupo de oração. Vocês dois são um grupo de oração quase. Quase. Então vocês continuaram. Vida que Sim. segue, mas o ministério, a missão continuou normalmente. Continuou. Ela recebendo os convites para pregar, eu com o meu trabalho na paróquia, com os trabalhos fora ainda com o meu ministério, continuamos com a vida normal, ativa, bem ativa. Sim. Filhos? E filhos até esse momento, não. Diante da realidade, até porque dentro de um processo de gravidez existe, claro, todas as probabilidades da gravidez, só que agora a sua esposa também com um processo de apenas uma trompa. Isso. Né? Então existe ali o processo da ovulação, passa apenas por uma, então 50% apenas Exato. no processo da ovulação. Uhum. Né? Só que aí entrou uma outra situação. Foi. Como você ia dizendo que eu te cortei. Exato. Em julho de 2016, eu comecei a sentir algumas dores fortes na coluna, mas eu sempre acreditei que não era nada grave, então Apenas dores. Oi? Apenas dores. Apenas dores, sim. Eu cheguei até a ir ao hospital, quando eu saí de uma missão, uma vez, estava com muitas dores, e aí a Eline falou para mim, vamos ao hospital para ver o que está acontecendo. Mas quando cheguei lá, o médico olhou, mostrei para ele onde era a dor, e ele me examinou assim superficialmente e disse que eram dores musculares, né, que era para eu tomar analgésico, anti-inflamatório e alguns dias em casa. E iria passar. Ia passar. Passou? Não. Aqui é bom a gente deixar claro, porque, claro, você vai contar um pouco disso daí, mas, senhores médicos, me perdoem chegar até você dessa forma. Não vamos dar um diagnóstico apenas com toque. O diagnóstico do Júlio foi muito mais grave apenas do que dores musculares. Né? E se você tivesse ficado apenas com esse diagnóstico, eu acho que você não estaria aqui. Eu também. Né? Então, com todo respeito aos senhores doutores médicos, vamos ter um pouquinho mais de cuidado com os nossos pacientes. Não quero ensinar Pai Nosso a vigário, porque você pode dizer assim, padre, o senhor sabe celebrar a missa. Eu acho que eu sei. Né? Mas são vidas que a gente lida. Eu falo isso porque existem inúmeras situações. Você não é a primeira pessoa que chega a dizer que o diagnóstico foi esse, vai lá e toma um remedinho e pronto. Mesma coisa quando a gente não sabe o que o paciente tem e muitas vezes, virose. Qual é o vírus? É a virose. A virose é o nome de algum vírus que a gente não sabe o nome, então a gente coloca a virose. É com a virose do quê? Né? Então, com todo respeito, senhores médicos, vamos cuidar um pouquinho melhor dos nossos pacientes. Pois é. E aí você tomou analgésico, anti-inflamatório, voltou para casa e tudo bem, passaram-se as dores. As dores passaram, continuamos a vida. Só que não, né? E aí as dores, na verdade, voltaram, mas voltaram mais fortes. Uhum. E aí em novembro de 2016, eu comecei a sentir dores em alguns outros lugares. Não só nas costas. Não só nas costas. Comecei a sentir uma dor na costela, enfim, nas articulações. E aí fomos ao médico novamente. E aí, graças a Deus, Deus colocou um médico que
pediu alguns exames que detectaram uma alteração no meu sangue e fiquei lá em observação, precisei fazer uma tomografia. E aí naquele dia foram detectados algumas manchas no meu tórax, que eles não sabiam exatamente o que era. Quando a gente aguardava, enquanto aguardávamos o resultado da tomografia, a enfermeira entrou lá onde nós estávamos na observação. Sim. E perguntou assim para mim: ô Júlio, por acaso você tem histórico de câncer na sua família? Aí eu falei para ela, tenho. Ela falou, mas são muitos? Eu falei, são muitos. E aí ela falou, pois bem, o que você tem aí, nós temos duas possibilidades. Ou isso é embolia pulmonar, ou isso são tumores. Que você A tem. enfermeira. A enfermeira. Não foi nem a médica. Nem a médica. Entendi. E aí decidiram me internar para poder fazer exames mais detalhados, porque eles precisavam fazer uma biópsia de um desses tumores, enfim. Quando descartaram a embolia pulmonar, entrou uma equipe de oncologia no hospital em que eu estava. Só que eu me lembro que era justamente num período de feriado, do dia 15 de novembro. E o corpo diretivo do hospital não estava presente naquele momento, não tinha autorização para fazer esse tipo de biópsia lá, e eu pedi para sair, porque o meu quadro clínico era bom. Eu conversei com o médico, o chefe da oncologia do hospital, e eu falei para ele, doutor, meu quadro clínico é bom? Ele falou, eu falei, então me deixe para casa. Eu acabei de receber uma notícia que eu tenho tumores, eu vou ficar aqui preso nesse hospital, né? E nisso a minha família começou a ser avisada, mas eu pedi para esse meu irmão, o Flávio, eu falei para ele, Flávio, ainda não fala com todo mundo não, porque a gente não sabe direito como vai ser. O diagnóstico já era certo. Que eram tumores. Que eram tumores. Eu vou segurar aqui, porque nós vamos para um rápido intervalo e pensar, né? Você estava praticamente na lua de mel, estava vivendo aí tudo um sonho, né? Um sonho de adolescente ali, de um menino de 14 anos que se apaixonou, encontra a amada 17 anos depois, casa, vive aí todo um processo, primeiro de uma gravidez ectópica, depois deste primeiro diagnóstico, né? Sim. Dado pela enfermeira, não foi nem dado pelo médico, mas até então chegou esse diagnóstico. Que se fosse com você, qual seria a sua reação? Ou, deixa eu fazer uma pergunta diferente. A sua fé te levaria a uma serenidade ou a falta dela te levaria a um desespero diante de um diagnóstico deste? Pense um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. Como é que estaria a sua fé dentro de um quadro em que você, recém-chegado, podemos dizer assim, a uma vida matrimonial, realizando um sonho de adolescente, né, Júlio? Se apaixonou por uma moça, olhou para ela quando tinha os seus 14 anos de idade. De repente, ela aparece, 17 anos depois, casam-se, tem a sua primeira gravidez, uma gravidez ectópica, o bebê não resistiu. Passa-se um tempo, continua-se a vida, caminha-se e de repente acontece de descobrir alguns invasores. Exatamente. Esses invasores, Júlio, o que aconteceu? Nós dizíamos no final do primeiro bloco que houve ali então o diagnóstico, né, de alguns tumores. Isso. Como é que foi? Chegou a essa conclusão? Realmente eram tumores? Eram tumores. Eram tumores, mas aí
quando eu pedi para o médico para ele me dar alta desse primeiro hospital, não era um hospital que era especialista nesse tipo de tratamento. Então eu pedi para que eu pudesse sair, para que eu pudesse ficar com a minha família diante desse quadro, desse diagnóstico doloroso, mesmo ainda não sabendo exatamente o que era. Sim. Acabamos indo para um outro hospital, que hoje é referência no Brasil, graças a Deus. E aí a gente já começou a enxergar o mover de Deus, né? Neste início já. Sim. Porque quando eu entrei já neste hospital, o médico pediu para que nós fizéssemos uma biópsia para entender qual era o motivo desses tumores. Deixa eu só voltar um pouquinho. Lá neste primeiro diagnóstico, nesse primeiro hospital, foi feito uma tomografia. Isso. Nessa tomografia, eles constataram o número, o que era ou não? Viram apenas que existia, que tinha a presença de alguns tumores. Isso. Neste primeiro exame foram só a presença de alguns, a gente não sabia, o que quantos tumores, nem qual era o causador. Nem se era maligno, benigno, Isso, nada. Isso. A partir de então, aí você foi encaminhado para um outro hospital especializado no tratamento de câncer. Isso. E aí nós fizemos então a biópsia. Depois de alguns dias nós tivemos então o diagnóstico. E na verdade os tumores que eu tinha eram nos ossos, causados por um câncer na medula óssea, chamado mieloma múltiplo. Sim. Na verdade é um câncer parecido com uma leucemia. Sim. Né? Eles chamam de primos, enfim. E neste dia deste diagnóstico foi um dia especialmente difícil para nós. Nós estávamos, eu, Lilian e meu cunhado, irmão da Lilian, no hospital. E por conta de algumas de dores que vivemos, de perda de pessoas que amávamos muito por conta de câncer, de doenças como esta, a Lilian criou uma fobia de câncer. Enfim, ela não conseguia nem pronunciar a palavra. Entendi. Então, naquele momento, eu tentava entender tudo aquilo que estava acontecendo. O médico disse muitas coisas. A Lilian perguntou para ele, falou, doutor, mas como é que vai ser daqui para frente? E ele falou assim, Lilian, nós vamos tratar o câncer como uma doença precisa ser tratada. Para um resfriado, existem os remédios que são utilizados para curar um resfriado. Para curar um câncer, a gente vai usar os remédios que são próprios para isso. Ele falou, a parte boa é que o Júlio é jovem. Então, todo tipo de medicamento que a gente colocar aí, o organismo dele vai aceitar bem e o tratamento vai caminhar. Mas ainda assim, a gente tinha aquele diagnóstico duro e... porque só o fato, hoje em dia nós sabemos muito bem, mas só o nome, porque quando você é diagnosticado com um câncer, você não vai falar assim, não. É uma enfermidade que não, me perdoe falar assim, é uma enfermidade que não mata, porque nós sabemos que é capaz disso. Com certeza. Existem aqueles que são descobertos antes e existe a possibilidade de um tratamento, enfim, existem muitas pessoas que tiveram câncer e que estão aí, mas também existem muitas pessoas que morreram por causa do câncer. Então, até mesmo a palavra, até mesmo o próprio diagnóstico já causa um certo medo, um certo receio, e com razão. Sim. É natural que a gente, hoje em dia, até pela quantidade de pessoas com esse tipo de doença, a gente associa a palavra câncer à morte, né? E nós saímos com um pouco dessa sensação de lá, né? E eu lembro que quando a gente estava caminhando para a saída do hospital, Deus usou do meu cunhado nesse dia. Deus falou através dele para nós. Porque ele falou assim, ele viu a Lilian, o desespero que ela estava, ela saiu de lá chorando, mas copiosamente assim, porque
nós estávamos no meio de um sonho, menos de 2 anos de casado, com já uma dificuldade para engravidar por conta da perda da trompa dela. E nesse momento eu com um diagnóstico de câncer, e como que nossa vida caminharia dali para frente, não é? E todos os nossos sonhos, tudo que a gente queria viver, poderia ter sido interrompido dali para frente. Então, e aí meu cunhado juntou nós dois e falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. O Júlio não é aquele cara que canta lá toda semana, todo final de semana, nas missas, que Deus é o Deus do impossível, que Deus tudo pode. Não é isso que você prega? Ele falou: e por que vocês vão ficar assim agora? Tudo aquilo que vocês fazem é uma mentira? Nessa hora, a Aline se ajeitou assim, até hoje ela se ajeitou, falou: não, não é mentira. E aí, nós saímos do hospital com essas palavras, né, no nosso coração, e ainda com muita dor, mas fomos embora. E aquele dia nós fomos para casa e nós choramos muito. E ela falou assim: nós vamos chorar tudo que a gente precisa chorar hoje. À noite a gente vai sair para jantar, vai fazer alguma coisa nós dois. E amanhã nossa vida recomeça, porque a nossa vida está onde sempre esteve, que é nas mãos de Deus. E assim nós seguimos. Eu precisei fazer alguns outros exames. Teve até alguns exames em que um dos médicos, quando ele examinou mais profundamente os meus ossos, ele, quando pegou o resultado, que eu voltei lá no médico, ele olhava pro exame, olhava para mim, olhava pro exame e falava: meu, isso aqui não pode ser seu. Eu falei: pois é. Ele falou: você tem 13 tumores espalhados pelo corpo. A sua estrutura óssea hoje é equivalente à de um homem de 85 anos com osteoporose avançada. A qualquer momento você pode sofrer uma fratura. E aquilo, na verdade, foi nos preocupando um pouco mais, porque até aquele momento só eram as notícias ruins, né? Parece que a coisa estava piorando. E neste momento, a gente ainda... Como o câncer era na medula, a oncologia me encaminhou para a especialidade que é a hematologia. E nós começamos a entender qual seria a conduta médica, quais seriam os medicamentos utilizados, o protocolo e tudo mais. Neste período, isso era dezembro de 2016. Deus me permitiu ainda passar o final de ano todo com a minha família. E em 7 de janeiro de 2017, eu sofri uma fratura, que foi na região lombar, no maior tumor que eu tinha. A minha vértebra, na verdade, ela ficou em 3 partes, assim. Eu fui fazer um movimento em casa, abri o forno, na hora que eu agachei, ela quebrou. E aí eu fui às pressas para o hospital, porque era muita dor. E aí o médico, para conseguir me mexer, colocou uma dose forte de morfina em mim, para eu conseguir fazer uma ressonância magnética. E aí, quando voltou da ressonância, ele falou assim para mim: olha, não posso te mandar para casa, sua lesão é muito grave, nós vamos precisar te internar. Internei em janeiro, e aí sim nós começamos um tratamento efetivo. Até nisso eu vi a mão de Deus, padre. Porque a gente tinha algumas questões ainda de convênio, que não tinha liberado algumas coisas, alguns exames, remédio e tudo mais. E aí, naquele momento, era de emergência, então o hospital conseguiu com que tudo se encaminhasse. Nós iniciamos um tratamento de radioterapia. Eu fiz 10 sessões de radioterapia. Iniciamos um tratamento de quimioterapia junto. Após o resultado da ressonância, um cirurgião me avaliou. E ele entrou no quarto para falar comigo. E ele falou assim: Júlio, eu não vou te operar.
Ele falou, primeiro porque a parte boa é que você não teve perda óssea. Mas a parte crítica é que a região onde você sofreu a fratura é muito próxima da região de onde você recebe os estímulos cerebrais para movimentar as pernas. Ele falou, se eu for te operar e a gente errar um pouquinho, eu te deixo paraplégico. Então o risco é muito grande. E eu falei, bom, doutor, eu prefiro ficar com a dor do que ficar paraplégico, né? Enfim, aí nós, enfim, começamos lá o tratamento de radioterapia. E nesse período nós fizemos 10 sessões interruptas. Então a radioterapia, ela acontece uma sessão a cada dia. Sim. E quando nós chegamos na oitava sessão de radioterapia, a minha coluna já tinha colado. Na oitava sessão. Ou seja, a lesão, ela já não existia mais. Isso. Já tinha colado, nós fizemos ainda a 9ª e a 10ª. Para concluir, o tratamento tinha sido prescrito. Disso, não era uma coisa assim tão estimada, né? Pois é. E aí, nesse período, a gente começa a ver o mover de Deus, não é, padre? Eu costumo dizer, essa primeira internação, ela durou 34 dias. Porque aí nós iniciamos a radioterapia, iniciamos a quimioterapia. A radioterapia foi só depois de alguns dias, por conta das dores que eram muito fortes. E eu costumo dizer que nesse período de 34 dias, eu vivi uma experiência do amor de Deus, que foi algo que eu nunca vivi na minha vida. E aí algumas pessoas até perguntam, mas poxa, como é que isso é possível? Não é porque você está dentro de um diagnóstico de câncer, com dor, com morfina de 4 em 4 horas na veia. Eu falo, gente, se a gente parar para pensar que poderia ser muito pior. Na verdade, o quadro, quando ele começou a melhorar de uma forma em que Deus mostrava pra gente. Dizia, olha, deixa comigo que eu cuido. Eu sou o médico dos médicos. Não é? Porque a gente, naquele momento, a gente vivia eu digo a gente porque a Lilian passou os 34 dias comigo no hospital. Ela ia trabalhar, voltava para o hospital, ia trabalhar, voltava para o hospital. Mas naquele momento a gente vivia uma experiência de que nós não podíamos, eu particularmente não podia tomar as minhas próprias decisões. Naquele momento eu era entregue à mão dos médicos. Sim. Mas acima dos médicos, eu tinha certeza que Deus estava cuidando de mim, porque a medicina foi instituída por Deus. Eu falei, Deus é mais do que qualquer um desses médicos aqui, não é? Sim. Esse tratamento, esse início de tratamento, ele correu muito bem. Num determinado ponto, eu não lembro exatamente qual foi o dia, a Lilian também teve uma experiência, passou por uma experiência muito interessante. Ela procurava não chorar na minha frente, mas ela me via sofrer. É óbvio que né, isso dói em quem a gente ama, ver quem a gente ama sofrer. E aí um dia à noite ela foi pro banheiro para tomar banho e tal. E ela chorava e dizia para Deus, fala, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal de que vai dar tudo certo. Porque ele sofre muito com dor. E naquele dia, ela partilha isso, né? No testemunho, ela diz que ela ouviu uma voz de homem dizer, fala, eu estou no comando. Ainda não está na hora de diminuir a medicação, senão ele não vai aguentar a dor. Ele não vai suportar. Aguenta firme, que eu estou no comando. E dali a uns 2, 3 dias, eu comecei a responder ao tratamento. E aí os médicos começaram a retirar, diminuir a dose. E aí eu comecei a ficar mais tempo acordado, enfim. E aí, Deus disse para ela, tá vendo? Deixa comigo, que eu cuido. Esses 34 dias foram dias especiais para mim, padre. Foram dias em que
Eu recebi muitas visitas, graças a Deus, Deus me amou, assim, me mimou, sabe? Sofri muito, não dá para dizer que não sofri, mas além do sofrimento eu fui muito amado. Nós fizemos experiências, assim, teve até alguns dias que eu disse para ela, eu fazia, amor, pede para ninguém vir aqui hoje, não. Ela fazia, mas por quê? Eu falei, porque eu preciso ficar sós com Deus. Né? E eram dias de oração, eram dias em que a Canção Nova nos sustentou em todos os dias. Eu tenho uma gratidão enorme pela Canção Nova, Padre, porque a nossa televisão no quarto, na verdade aquilo virou minha casa durante um período, né? Claro. Então lá ficava o meu computador, meu violão, minha Bíblia, meu terço e a televisão ligada na Canção Nova. E nesse período, Padre, eu recebi, nós depois fizemos a conta, eu recebi 127 visitas no hospital em 34 dias. E aí eu disse para a Lina, eu falei, se isso não for amor de Deus, eu não sei mais o que é. Porque eu acho que a gente faz um trabalho, a gente serve a Deus porque a gente ama fazer isso, mas o que a gente colhe é amor, não é? E aí meu padre foi me visitar e profetizou na minha vida, falou, olha filho, essa doença não é para a morte. Amém. Essa doença é para você mostrar o amor de Deus, o poder de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Você ainda vai testemunhar isso. Profetizou, viu, padre? Dentro desse contexto, porque assim, houve aí várias visitas, né? Foram uma média de 2 visitas por período, 2 da manhã e 2 da tarde, né? Foram 4 visitas por dia, mais ou menos. Só que a maior visita permaneceu, né? Foi Jesus com você. Foi. Você disse da TV Canção Nova e teve um dia especial, né? Teve. Que esse canal, digamos assim, essa TV, né? Foi canal de graça para vocês também. Como é que foi isso? Depois da alta desta primeira internação, a gente saiu de lá já com data para voltar, porque eu precisava fazer um transplante de medula. O meu transplante foi um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, porque eu não precisei de doador, não é? O hospital, os médicos retiraram a minha medula, eu ainda tinha a medula boa. Eles retiraram a minha medula, fizeram uma quimioterapia para levar a minha imunidade a 0, fiquei isolado. E depois infundiram essa medula boa novamente. A mesma medula. A mesma medula, mas só a parte boa, né? Sim. Separaram Sim. as células boas. Em maio, então, de 2017, a gente entrou novamente no hospital para fazer esse transplante. E, na verdade, esse era um ponto crucial do tratamento, porque a gente dependia do sucesso do transplante para que as coisas, então, começassem a correr de fato bem, não é? E aí nós entramos no hospital, quando eu internei, quando eu fui internado por essa segunda vez, o médico falou assim para mim, ele me disse todo o procedimento, como decorreria, e ele falou o seguinte, falou, olha, depois que nós fizermos a infusão da medula, ela tem, a partir do 15º dia da infusão, é quando nós temos a previsão que aconteça a pega da medula, que a medula pegue, que a sua medula volte a produzir sangue. Falei, tudo bem, não é? Então nós fizemos todo o processo. Quando eles fizeram a infusão da medula, nós começamos a contar esses dias, não é? Porque isso era uma ansiedade natural nossa. Sim, claro. Até era os rapazes do hospital, lá, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, eles até brincavam, tinha um quadro no quarto em que eles fizeram um bolão, padre. Eles colocavam o nome e do lado colocavam com quantos dias ia pegar. Fulano de tal, 15 dias. Fulano de tal, 17 dias. E assim foi. E aí era um sábado à tarde, padre.
Sim. Nós estávamos assistindo Canção Nova. Jesus passava no meio do povo lá em Cachoeira Paulista, num acampamento. E minha esposa sentada ao meu lado, assim, nós rezando, né? A gente estava em oração. E a minha médica entrou. A minha hematologista entrou no quarto. E era o 8º dia, padre. 8º dia após a infusão da medula. E ela falou assim: tá tudo bem, Júlio? Eu falei: tá tudo bem, doutora. Mas a gente nem deu muita atenção porque a gente ainda estava no 8º dia, né? Sim. Aí ela falou assim: Júlio, tá tudo ótimo, querido. Porque hoje, inexplicavelmente, no 8º dia, após a infusão, a sua medula pegou. Naquele momento, eu até me emociono um pouco em falar disso, padre, porque naquele momento, a medicina se dobrava ao poder de Deus. Amém. Algumas pessoas perguntam para nós: como que nós enfrentamos isso? E nós temos uma palavra que é nossa rema, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz que para Deus nenhuma coisa é impossível. Nós temos isso entranhado em nós, sabe? Naquele momento, a Lilian se ajoelhou no chão do quarto do hospital. Eu me levantei e nós erguemos um grande louvor a Deus. Porque nós sabíamos que dali para frente tudo ia ser diferente. E como tem sido, né? Porque isso foi Isso foi em maio de 2017. 2017. Nós estamos aí já com 2 anos e tanto, né? E você está aqui contando a história. O tratamento continua. Continua. Né? Mas o médico dos médicos, como disse para sua esposa, eu estou no comando. E como o pároco disse, essa enfermidade não é para a morte. Como nós temos aí poucos minutinhos apenas, estamos encerrando o nosso programa, e o procedimento, o processo do tratamento ainda continua, eu vou fazer um compromisso público com você. Você vai voltar aqui quando estiver já constatado a cura total. Amém, Padre, amém. Seja aqui, ou seja no ofício da Imaculada, né, você vai testemunhar isso. Porque eu sempre gosto de enfatizar neste programa. Nós não cremos num Deus que realiza milagres. Ele pode. Nós cremos num Deus que está conosco. Amém. E este Deus, se realiza milagres, Ele pode realizar milagres, como Ele tem realizado. Mas tudo isso, até a demora, porque Deus podia fazer assim, ó. Como em 8 dias a medula colou, né? Colou, como se diz? Pegou. A medula pegou. Isso. Poderia estar já tudo pronto. Isso. Mas aí precisa ainda do tratamento, né? Até janeiro, aí as sessões todas de quimioterapia, enfim, Isso. todas as coisas. Mas eu vou deixar o compromisso aberto. O teu programa ele vai terminar aqui, ele vai continuar. Nós não sabemos quando. Ainda não. Mas ele vai continuar. Não Disso vai ser nós apenas temos este certeza. programa. Amém, Padre. Mesmo que o próximo programa você venha num bloco e falar assim: Padre, a graça de Deus aconteceu no dia tal. Eu vou deixar você também, que me assiste agora, em alerta oracional. Vamos rezar juntos pelo Júlio. O Júlio, com o ministério, com tudo, porque você não parou, né? Não. Eu saiba, você não parou. Não. Continua aí, cantando, exercendo seu ministério, a sua esposa também, vocês dois juntos. Então eu vou dizer a você, o tratamento do Júlio continua. A
cura total ainda não aconteceu. Ainda está aí no processo. Mas eu vou me apegar às duas palavras. Ao que ele disse à sua esposa, eu estou no controle. E ao que ele disse ao Padre, não é para morte, é para glorificar a Deus. Amém. E é esta glorificação a Deus que a gente vai fazer no próximo programa. Amém. Que o seu de hoje acabou, infelizmente. Mas porque vai ficar em aberto. O de hoje nós não vamos chegar ao fim. Hoje nós tivemos início e meio. Sim. O fim vai ser no segundo programa. Amém, Padre. E se você crer nisso, acompanhe este e todos os outros programas no Canção Nova Play, no canal da Canção Nova no YouTube. E lembre-se, estou fazendo um compromisso público. O Júlio vai voltar aqui e vai dizer o fim deste programa que está no meio. Quando vai ser o fim, Deus sabe. Amém, Deus te Padre. abençoe, Júlio. Obrigado. Obrigado, querido. E até o final do programa em outro momento. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.